Eu me senti a própria Machado de Assis vendo a galera discutir se Capitu traiu ou não o Bentinho. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação nessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas, outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. E aí, pessoal? Hoje eu quero compartilhar uma história que me marcou lá na época do colégio, quando eu praticava algo especial e que eu sempre amei fazer: o escrever. E olha, a história tem um desfecho daqueles que fazem a gente refletir sobre o que realmente importa. Então, voltando ao ensino médio, eu adorava escrever. Minhas professoras de redação sempre elogiavam meus textos e até diziam que eu tinha um jeito único com as palavras. Teve uma professora em especial que tinha uma prática muito interessante. Quando aparecia uma redação de destaque, ela xerocava o texto, cobrindo o nome do autor e distribuía para a turma discutir. Era como um estudo coletivo, mas também um grande mistério, porque a gente não podia dizer que era o autor daquele texto. Então ficava sempre aquele mistério no ar. De quem será esse texto? Um dia, o texto escolhido foi o meu. O título era Gelo Seco. Eu lembro até hoje desse título. E a redação falava sobre a educação de adolescentes. Era um texto cheio de metáforas. Eu terminei o texto com uma frase meio poética, algo como: se a gente continuar assim, será como tentar secar o gelo. Durante a aula, a turma começou a debater o título. Uns diziam que o gelo seco lembrava festas e drinks, outros achavam que era uma metáfora para o fim, para a efemeridade das coisas, e eu fiquei ali calada ouvindo. Foi incrível, com interpretações que eu realmente nem tinha pensado. Eu me senti a própria Machado de Assis vendo a galera discutir se Capitu traiu ou não o Bentinho. Anos depois, um amigo da escola, que virou jornalista, me confessou que aquele texto tinha sido uma inspiração para ele melhorar na própria escrita. E até disse que foi um dos motivos que o levaram a escolher o jornalismo. Dá para imaginar o tamanho da minha honra ouvindo aquilo? Bem, mas voltando ao colégio, a história não para por aí. Em outras oportunidades, tive meu texto discutido em sala e cada vez mais eu ia adotando o hábito de colocar um toque criativo, alguma metáfora em tudo que eu escrevia, mesmo em textos que eram argumentativos. Teoricamente não teriam nada de uma grande criatividade e tinham fórmulas muito bem definidas, ainda mais quando a gente estudava redação para o vestibular. Mas eu, para cada redação, via uma grande chance de brincar com metáforas, esconder significados, criar algo único. Até que chegou o dia em que minha professora me chamou para uma conversa. Ela estava bem séria naquele dia. Ela falou assim: olha, sua redação está excelente, mas... E ali eu fiquei na expectativa do que viria com esse mas. Era um mais preocupado, pareceu uma eternidade. Mas eu vou precisar te dar nota 4, você sabe, para não ir para a recuperação direto, porque se for menos que 4 você vai para a recuperação. Eu sinto muito por isso, para ser sincera, deveria até zerar a prova, porque o texto fugiu à proposta. Era para você argumentar de uma forma mais objetiva. Ela falou de um jeito muito nervoso. E aí ela continuou falando: você se perdeu nas metáforas, nos detalhes criativos. Olha, eles foram excelentes, mas você se perdeu neles. Eu amei seu texto, mas não era a proposta. E aí numa prova, eu não vou poder te dar um 0, eu não quero te dar um 0, porque uma escritora como você não pode ir direto para a recuperação. Eu paralisei. E vocês ouviram o que eu ouvi? Escritora. Ela me chamou de escritora. Naquele momento, a nota 4 estava completamente sem peso. A gravidade é como se não existisse. E eu só conseguia pensar na palavra que ela usou: escritora.
Claro, ela também me deu um conselho muito importante. No vestibular eu precisaria me conter, ser mais objetiva, seguir os critérios, porque caso contrário, poderia perder a vaga por excesso de criatividade. E eu segui esse conselho. Na redação do vestibular fui básica, estrutura impecável, argumentos diretos, sem grandes ousadias. E deu certo, passei. Mas, de qualquer forma, aquela conversa me marcou mais do que qualquer nota. Não pelo puxão de orelha, mas pelo reconhecimento. Foi a primeira vez que alguém me chamou de escritora. E isso me fez acreditar, ainda que por um momento, que eu tinha algo muito especial na minha vida. Com o tempo, a vida foi me levando por outros caminhos. A escrita criativa ficou de lado e minha energia foi toda para textos mais científicos, técnicos, duros. Nada contra, claro. Mas às vezes eu me pergunto, e se eu tivesse continuado? Será que eu era um talento genuíno ou aquilo tudo era apenas uma fase adolescente, boa para a idade, mas nada de outro mundo? E agora eu passo essa pergunta para você. Sabe aquele talento ou paixão que a gente deixa adormecer por anos? Você acha que vale a pena resgatar? Será que ainda é tempo de reviver a escritora que minha professora viu em mim lá atrás? Bom, vou deixar a reflexão no ar. Mas enquanto isso, conte para mim. Qual habilidade ou paixão você deixou no passado? Quem sabe a gente não se inspira juntos, hein? Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!